Vamos abrir a Bíblia em Tiago, capítulo 1, versículos 2 ao 4. Nos diz a palavra de Deus: Meus irmãos, tende por motivos de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Oh, glórias a Deus, glórias ao Senhor. Irmãos, esse texto de Tiago é uma verdade incontestável. Ele nos fala que nesta terra teríamos muitas provações, muitas dificuldades. E isso nós temos visto no dia a dia, no cotidiano. As dificuldades que se achegam a nós, os problemas, meu Deus, um dia é um problema, no dia seguinte é outro problema. Muitas vezes vem 2, 3 problemas no mesmo dia. Mas o Senhor nos diz uma coisa, irmãos: tendes por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Porque nós sabemos, irmãos, que o maligno, ele existe, é real. Ele é real e anda ao redor, ou ao derredor, como alguns preferem. Anda ao redor, tentando de todas as formas nos destruir, nos jogar ao chão, nos separar do amor de Deus. E um grande exemplo, irmãos, da ação do maligno, evidentemente, que naquele texto, naquele episódio, houve ali a total permissão do Senhor, mas um grande exemplo do poder e ação do maligno nós vemos na história de Jó. Veja o que o diabo fez com Jó. O diabo virou a família de Jó ao avesso. Destruiu filhos, destruiu bens, propriedades, enfim. O diabo fez uma festa terrível. Jó foi provado até as últimas consequências, inclusive com enfermidades. E é assim, irmãos, que o diabo anda ao nosso redor, tentando de uma forma ou outra tocar nas nossas vidas. Muitas vezes as enfermidades pelas quais passamos não são originárias do maligno, mas certamente é uma permissão de Deus que elas venham a nós. E isso, com certeza, de uma forma ou outra, nós contribuímos para que as enfermidades venham. Isso é inquestionável. Mas uma coisa, irmãos, é que nós precisamos estar felizes, porque sabemos que aquele que é o nosso Senhor, aquele que é soberano, aquele que reina soberanamente sobre todas as coisas, sabe das nossas dificuldades, sabe dos nossos problemas, sabe das nossas necessidades. No entanto, irmãos, Ele se alegra demais. O Senhor se alegra muito. Ele sorri, dá gargalhadas de alegria quando o seu filho reconhece que nada é nessa terra. Quando seus filhos reconhecem que são deficientes e necessitados da graça de Deus. E quando essa luz de reconhecimento brilha dentro das cabeças, irmãos, o Senhor se alegra, porque nele é depositada as esperanças. E o Senhor nos fala, irmãos, que toda provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Irmãos, se as coisas estão difíceis, se os problemas estão presentes, se você está com dificuldades em uma área, seja profissional, de saúde, pessoal, enfim, familiar, lembre-se, o Eterno é contigo. E você deve perseverar, meu irmão, perseverar na fé, perseverar na esperança, na expectativa que Deus o ama, na certeza que Deus o ama e que Deus quer o melhor para a tua existência. No entanto, irmãos, é preciso que haja uma perseverança. Você precisa perseverar nos ensinamentos de Deus, perseverar nos caminhos do Senhor, perseverar na fé, sabendo que Deus é poderoso para restaurar-te por completo. Mas, irmãos, isso aqui não acontece muito com a gente. Deixe-me colocar assim, bem generalizado. Isso não acontece muito com a gente. Porque nós, irmãos, temos fé, muita fé. Mas quando as coisas estão muito bem, quando as coisas estão fluindo, quando a situação fica um tanto difícil, a nossa fé é provada, nós descobrimos que a nossa fé é muito pequena, que nós confiamos pouco no Senhor.
E a evidência que isso é verdade, irmãos, está no nosso desespero. Você fica desesperado, fica deprimido, você fica preocupado, você fica estressado, enfim, é um monte de sintomas que juntos esfria a nossa comunhão com Deus, apaga a chama do Espírito dentro de nós. Irmãos, as provações, elas são reais na vida do servo de Deus. Nesse mundo tereis aflições, assim já nos diz a palavra. Aqui nos fala, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria passardes por várias provações. Aqui, Tiago não está dizendo para você ficar rindo, beleza, meu carro bateu, não é isso, meu amado. Mas esta alegria é a certeza que Deus vem em teu socorro. É nesse aspecto, é a certeza que o Deus está olhando para ti, que Deus vai restaurar a tua vida, vai renovar tuas forças, a exemplo de Jó. E é muito bom meditarmos na história de Jó, amados, porque ela nos traz muitos ensinamentos, ensinamentos de perseverança, ensinamentos de fé, ensinamentos de comunhão, ensinamentos de unidade com Deus, de sujeição ao Senhor, de escravidão a Deus. Oh, amados, Jó, um homem completo, glórias a Deus por isso. E ainda, irmãos, o versículo 4 nos chama a atenção. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Irmãos, a perseverança deve ter ação completa. A nossa fé, a nossa segurança, a nossa certeza precisa ser completa, ou seja, ser sólida, palpável. Uma fé que você possa bater a mão nela, sólida. Porque quando nós, irmãos, temos essa fé verdadeira, nós conseguiremos vitórias e não seremos deficientes diante de Deus. Mas o que é uma fé verdadeira? Irmãos, nós temos um problema em entender fé. Claro, a palavra de Deus nos diz que fé é a confiança, é a certeza das coisas que não se veem. Mas o que é fé na prática? O que é fé na prática? Irmãos, fé é total convicção de alguma coisa. Total convicção de alguma coisa. Quando você tem total convicção de alguma coisa, você tem fé, você tem confiança, você tem certeza. Deixa-me dar um exemplo assim claro. Total convicção que o sol existe. Não é verdade? Total convicção que o sol existe. Você tem plena certeza que amanhã o sol vai aparecer. Exceto em caso nublado, mas se você pegar um avião e ir sobre as nuvens, você verá o sol. Isso é certo. Nós temos plena convicção disso. É fé. Fé. Aí você fala, mas Elias Oliveira, mas eu não consigo ver a Deus. Mas irmãos, Deus para nós é invisível, mas é tão real quanto o sol que brilha sobre o universo. Assim deve ser a nossa convicção em relação a Deus. Alguém tão real, mas tão real quanto o sol que brilha. Alguém que nos ama de uma forma tão intensa, mas de uma forma tão profunda, que jamais eu conseguirei explicar a você, e que jamais você conseguirá entender nesta terra. Jamais. Só nos céus, irmãos. Só nos céus, quando você estiver ali na glória, aí você verá todo aquele poder, todas aquelas coisas extraordinárias. Aí você verá e você concluirá que Deus é grande demais, que Deus é extraordinário demais. E você terá um coração muito agradecido ao Senhor, irmãos. Muito agradecido. Hoje eu particularmente tenho um coração agradecido a Deus, mas no céu eu tenho convicção plena que esse sentimento de gratidão a Deus será multiplicado por milhares e milhares e milhares e milhares de vezes. Primeiro porque eu terei a mente de Deus por completa, eu terei o entendimento completo de Cristo Jesus, e eu poderei entender quão grande foi o sacrifício do Senhor para com minha vida. E entenderei ainda, irmãos, que todas as dificuldades pelas quais eu passei enquanto vivo, enquanto aqui na terra, foram nada em relação àquilo que Deus tinha para a minha existência, tinha reservado para mim na glória. Mas, irmãos, eu preciso ter essa convicção hoje também. Claro que eu não vou conseguir, jamais, não vou conseguir aqui na terra aquela plenitude
de entendimento, mas eu preciso viver os dias como se estivesse na glória, porque eu fui chamado para o reino de Deus, eu fui chamado para a glória do Senhor, eu fui chamado, comissionado para fazer a obra de Deus. Você foi chamado para fazer a obra do Rei, você é comissionado para fazer a obra de Deus. Talvez você não é pastor, não é diácono, não é presbítero, não é apóstolo, talvez você não seja nada, ou seja, não tenha nenhum título eclesial, eu também não tenho nenhum título eclesial, mas você pode fazer a obra do Senhor, porque para fazer-se a obra do Pai, não é necessário que você seja alguma coisa diante dos homens. Sim, alguma coisa diante de Deus, porque é o Espírito de Deus que te invade, que te enche, que te dá poder e autoridade. É Ele que te comissiona, é Ele que te envia, é Ele que te coloca com autoridade sobre o maligno. E é isso que eu preciso correr atrás, meu irmão. É isso que você precisa correr atrás. Porque quando você corre, você enche-se com esse Espírito. Quando você tem a mente do Senhor já nessa terra, nesses dias, você consegue passar por todas as dificuldades que o maligno vai levantar no teu dia a dia. Você passa por elas, você supera cada uma delas. E você é, como a palavra nos diz, mais que vencedor em Cristo Jesus. Uma pessoa vitoriosa, uma pessoa cheia da graça de Deus, uma pessoa que vence, meus irmãos. Mas se por outro lado, no primeiro embate com o diabo, eu baixo minha cabeça e eu deixo toda a minha carne vir à tona com toda a sua força, eu vou ser derrotado, meus irmãos. Eu vou ser derrotado. Porque não importa se eu sou membro ou não de uma igreja, se eu oro ou não, se eu jejuo ou não, entende? Para ser derrotado pelo maligno, é apenas abrir espaço para ele. A partir do momento que você abre espaço na tua vida, e abrir espaço na tua vida é quando você desonra os teus jejuns, desonra a tua fé, desonra as tuas orações, desonra o amor de Deus, é quando você não crê o suficiente e abre lugar para a incredulidade. A partir desse momento, irmãos, que você abriu lugar para a incredulidade, você é derrotado, você é pisado, você é destruído pelo maligno. Talvez neste momento você que me ouve, você fala: Elias Oliveira, hoje estou totalmente destruído. Hoje estou totalmente destruído, estou aqui depressivo, triste, abatido, sem expectativa de vida. Estou aqui, não sou nada, não faço nada. Trabalho, mas trabalho sem ânimo. Eu sou um morto-vivo. Talvez você possa até autodefinir-se como um morto-vivo. Mas, meu amado, o Senhor foi para ressuscitar mortos. O Senhor foi para ressuscitar os mortos. Aqueles que estavam mortos, aqueles que estavam enterrados no lamaçal do diabo. Foi para esses que Deus veio, que Jesus Cristo veio, para restaurá-los, para renová-los, para lavá-los, para purificá-los e enchê-los com a glória do Senhor. Se você, meu irmão, pisou errado, pisou em falso, se você, minha irmã, errou, falhou com Deus, e você assumiu as consequências na tua vida, deixou a carne falar mais alta e hoje encontra-se numa situação triste, abatida, numa situação deprimente, é tempo de agarrar-se ao Senhor, é tempo de gritar ao Eterno: tenhas misericórdia de mim, tenhas compaixão de mim, e o Senhor virá sobre a tua vida e descerá com o Espírito Santo, glórias, e o Espírito há de queimar todas as impurezas da tua existência, há de purificar o teu templo, há de lavar as paredes do teu templo, há de eliminar todo o pecado e há de fazer-te uma nova criatura nova, restaurada, renovada, para a honra e para a glória dele próprio. Meu amado, a tua solução não está nos homens, a solução não está na medicina, a solução não está nos bancos, a solução não está nos empregos, nas empresas, a solução está em Cristo Jesus. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados. Você está cansado? Você está cansada? Você está sobrecarregado, sobrecarregada? Você não aguenta mais o peso, a pressão do dia a dia? É tempo de correr para Jesus. É tempo de abraçar o Senhor.
É tempo de deixar o unguento, ou bênção, ser derramado sobre a tua cabeça, o óleo da alegria do Espírito ser derramado sobre a tua cabeça, a purificação ser uma verdade efetivada na tua vida. Hoje é o dia oportuno, a Bíblia nos diz, hoje é dia oportuno de salvação, hoje é dia oportuno de renovação, de restauração, de abraçar o Senhor. Meu irmão, não fique parado, não deixe o maligno destruir a tua vida, mas corra para o Senhor, deixe o Senhor edificar a tua existência, deixe o Senhor renovar a tua vida, colocar novos objetivos, novos horizontes, deixe o Senhor encher a tua vida de coisas que são boas, agradáveis a Ele próprio. Deixa o Senhor tomar conta da tua existência. Deixa o Senhor dirigir a tua existência. Deixa o Senhor pegar o volante da tua vida. Sim, e guiá-lo pelos caminhos sólidos, firmes, caminhos de salvação, caminhos de vitória. Creia nisso, meu amado, que Deus quer fazer isso na tua vida, o Senhor quer fazer isso na tua vida, e o Senhor já mandou o Espírito Santo para fazer isso na tua vida. Basta que tu abras e reconheça, basta que tu reconheça o teu pecado, reconheça o teu erro, confesse o teu pecado, confesse o teu erro e tome posse do perdão de Deus e também da unção do Espírito Santo do Senhor, e serás feliz, alegre, sorridente, mesmo em meio às dificuldades, às provações, porque elas serão formas de provar ao Senhor que você o ama acima de todas as coisas. E como diz Tiago, na sua epístola, capítulo 1, versículo 2 a 4. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter a ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficiente. Esta é a palavra de Deus para você. Que Deus te abençoe maravilhosamente.